4, e também li em João capítulo 15, versículo 12, me foquei mais em João pela manhã. Agora vou tentar me focar mais no texto de 1 Pedro, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Quero aqui externar meus agradecimentos à mesa diretora, ao pastor Isamar, pessoa Ramalho, ao pastor Isaac, a toda a mesa diretora, os convencionais, pela oportunidade me foi dado de estar aqui para dialogar com os irmãos, para conversarmos, para, em uma relação frutífera, aprendermos, sendo ensinado pela palavra de Deus. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 3. O 4 não. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos na sua casa, que possamos entender a sua palavra, que possamos compreender, Senhor, o que o Senhor quer comunicar a nós, e que possamos sair daqui, Senhor, dessa tarde, mais firmes no propósito de te servir, no propósito de servir a igreja, entendendo que a liderança ela é constituída a partir da ideia de servo, e que a liderança ela é constituída tendo como alvo a glorificação de Deus em nossas vidas e na vida da sua igreja. É que eu rogo, Senhor, as suas infinitas bênçãos sobre nós. Amém e amém. Brevemente, então, falarei sobre o que nós falamos pela manhã, e pela manhã nós falamos sobre a questão de que um líder, ele tem como característica o amar as pessoas e a amar aos outros, mas amar também uns aos outros, como disse o pastor Gibson, amar aos outros, mas também amar uns, ou seja, o líder também tem que ser amado, o líder também tem que ser visto, porque estávamos até conversando agora há pouco sobre isso. Muitas vezes os líderes são deixados de lado, porque você tem uma liderança que apacenta a igreja, você tem uma liderança que olha pelos seus, mas aí você tem que também, de alguma forma, receber uma relação e ter um acompanhamento terapêutico. E isso acaba não acontecendo. E o líder acaba adoecendo por conta disso. E nós sabemos de casos assim. Então, quando no texto de João fala em amai-vos uns aos outros, o líder ama a sua igreja, o líder cuida da sua igreja, mas também ele deve ser cuidado. Ele também deve ser ouvido. Ele também deve ser acariciado, ele também deve receber uma atenção. Aí quando nós falamos isso, alguns irmãos falam, mas ele não é o pastor? Ele não é o pastor da igreja? Ele não conversa direto com Deus? Numa situação até esquisita de um catolicismo popular, que faz uma perspectiva de que parece que nós somos infalíveis, ou o padre, ou o papa, enfim, infalível. Não, nós somos seres humanos, somos imperfeitos, cheios de falhas, e pela graça nós estamos na liderança, e pela misericórdia, e pela cruz, a cruz que é loucura para os homens, a cruz que é não entendida pela maioria, mas justamente porque ela é a cruz, ela é o sacrifício de alguém que se dispôs a morrer por cada um de nós. Nosso alvo é a cruz, a nossa vida é baseada nela. Temos, portanto, essa missão. Mas também, enquanto líderes, precisamos ser ouvidos. Precisamos também que as pessoas nos ouçam. Precisamos de um tempo também para nós. Então, quando nós falamos pela manhã de amar uns aos outros, o líder ama a sua igreja, mas também deve ser amado. A questão da amizade, dificilmente um líder tem um amigo. Alguém com quem ele chega e conversa. E, na verdade,
Conversa as coisas banais mesmo, que é bom às vezes conversar coisas que não são do ministério, né? Para desobstruir um pouco o cérebro, pensar em outras coisas, mas às vezes isso não acontece. E vai criando o quê? Aquele líder, ele acaba tomando para si as dores e problemas dos outros, acumula com as suas dores e problemas, e aí vai acontecer o quê daqui a pouco? Vai estourar. Vai estourar. Ano passado nós tivemos casos, muitos casos de suicídio de liderança na igreja evangélica. Denominações que perderam 2, 3 pastores. Não vou citar aqui o nome das denominações, mas 2, 3 pastores morreram, se mataram. E uma das questões era essa. Então, o amor que o líder também dá para a sua igreja, ele também deve receber da sua igreja. Entendendo que, a partir disso, você cria uma relação, você cria uma sinergia entre a igreja e o líder, e essa sinergia só cooperará para o melhor desenvolvimento da obra do mestre, para o melhor desenvolvimento do chamado e daquilo que está proposto no coração do Senhor para as nossas vidas e para a vida da sua igreja. Quando nós lemos aqui no versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte na ganância, mas de boa vontade. Como falado pela manhã, quem te coloca é Deus, a direção quem dá é Deus. Se você está na liderança, é Deus que te colocou aqui. Se você está em uma posição de líder, foi Deus que te pôs. Não é por constrangimento, não é porque você quer. Porque se você quer, em algum momento você não vai mais ser líder. Né? Como foi dito também. Se você fica nessa coisa de eu quero, não. Nós estamos trabalhando em uma questão que não é empresarial, não é comércio. Isso aqui não é comércio, isso aqui não é empresa. Isso aqui é a igreja do Senhor. Isso aqui não é um comércio, é a noiva do Cordeiro. Então a liderança ela tem que estar pautada nessa questão que vem do alto, que vem de Deus para as nossas vidas. Então foi falado sobre isso pela manhã, né? A fala do pastor Gibson foi excepcional, muito boa, e a gente está aqui só rememorando alguns pontos para chegar agora na nossa fala da tarde. Terminamos pela manhã falando sobre algumas características, algumas qualidades, e elencamos 4 qualidades do líder que Deus usa. Se quiser, já pode passar ali o slide. Isso, obrigado. E nessas qualidades de um bom líder, de um líder que Deus usa, nós entendemos que um líder que Deus usa é amigo de Deus, né? Como está lá em João 15:15, é cooperador com Deus, como está em 1 Coríntios 3:9, tem a ambição do líder é agradar a Deus e não agradar a si mesmo, mas é agradar a Deus. A ambição do líder não é ele fazer as coisas para si, mas é fazer as coisas para Deus. Foi dito pela manhã um conceito do hedonismo, que é o conceito da autossatisfação. Ou seja, vivemos numa sociedade hoje em que você está buscando o que sempre? Se autossatisfazer. Está buscando sempre, primeiro resolver os seus problemas. Quem nunca ouviu isso, né? Primeiro o meu e os outros que se virem. Não, um líder cristão não pode pensar assim. E eu estava pensando na fala do pastor Gibbs pela manhã e lembrei que junto com o hedonismo você tem o niilismo também. Né? O niilismo que é o quê? É a descrença em tudo. Ora, e vivemos hoje numa sociedade que descrê de todas as coisas, que constrói castelos vazios, que constroem castelos em areia, que se você der mexer um pouquinho, já desmorona, porque o niilismo traz essa perspectiva. O niilismo traz a perspectiva de que nada existe, de que nada é para sempre, de que nada é concreto. E vejam, meus irmãos, vivemos num momento da nossa história em que mais e mais pessoas, talvez até pelo acesso à comunicação como nós temos agora, mas que mais e mais pessoas cometem suicídio ou tentam tirar as suas vidas. E quando você olha, tem aí características do niilismo e do hedonismo presentes. Porque veja bem, qual foi o trabalho perfeito, ou tentativa de um trabalho perfeito de uma sociedade que tenta quebrar os paradigmas da modernidade,
que tenta quebrar os modelos da modernidade. É você fragmentar tudo, é você dizer que nada mais existe, é você falar que nada mais é concreto. Ou seja, não há mais em que você se colocar e sustentar. Agora veja, pensa na nossa juventude, nossos adolescentes, que são bombardeados todos os dias com esse tipo de informação, com esse tipo de argumentação. Tudo é relativo, nada existe, né? O que importa é a satisfação do eu. Você está criando o quê? Que tipo de pessoas essa sociedade está criando? Pessoas que, qualquer problema que aconteça, não sabem lidar com esses problemas. Não sabem viver os problemas. Os problemas que nós, filhos da modernidade, vivíamos e sabíamos trabalhar, nossos jovens não sabem. Eles não sabem ouvir um não. Eles não sabem ter uma negativa, eles não sabem construir coisas, eles não sabem pensar a longo prazo. Tudo tem que ser para o agora. Então, olha só, uma sociedade niilista que quebra, né, e que fragmenta e que não há mais sentido da existência, com um hedonismo, que é a noção de que eu tenho que me satisfazer, vai gerar gente muito frustrada e vai gerar gente que precisa resolver sempre seus problemas imediatamente. E quando os problemas não são resolvidos imediatamente, entra em parafuso, entra em choque, entra com problemas mentais sérios. Como eu falei também pela manhã, e a igreja do Senhor, que é um dos últimos pilares de resistência desse processo, também sofre esse ataque. A igreja também sofre esses ataques. Adentra na nossa seara o pensamento relativista. Adentra na nossa seara o pensamento de que tudo pode, não tem problema, não existe uma verdade, existem várias verdades, que Deus ele tem várias faces, que Deus ele pode ser qualquer coisa, e não é assim. Nós criamos uma teologia ao gosto do freguês. A teologia hoje é ao gosto do freguês. Eu estou aqui na frente e vou falar aquilo que você quer ouvir, porque eu não quero te perder. Porque eu não quero perder você. Porque você talvez tenha uma boa posição na sociedade, porque talvez você ganhe muito dinheiro, porque talvez você tenha amigos influentes na sociedade. Portanto, eu vou criar uma teologia de satisfação do ego, de satisfação do eu. E aí nós estamos fazendo o que como líderes cristãos? Quebrando o modelo da liderança de Cristo. Estamos fazendo o que como líderes cristãos? Não estamos seguindo a Cristo. Estamos seguindo qualquer coisa menos Cristo. Cristo amou a todos, mas nunca deixou de falar o que deveria ser falado. Cristo amou a prostituta, Cristo amou o cobrador de impostos, Cristo amou o bandido na cruz, mas ele nunca deixou de falar o que deveria ser falado. E aí, pastor, quando o senhor falou que existem muitos líderes, mas uma dificuldade de encontrar líderes de Deus, talvez esteja aí. Infelizmente, a igreja evangélica tem muitos líderes, mas será que esses líderes querem pagar um preço de ser um líder de Deus? Porque o líder de Deus tem características. E essas características, uma das características é sacrifício, é se colocar, é falar a verdade, é se posicionar de uma forma a demonstrar o erro da sociedade. Mas se eu estou envolvido tão fortemente com a sociedade, como é que eu vou demonstrar esse erro? A igreja do Senhor também tem que pensar que ela é diferente do mundo, que ela é separada do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos o mundo. Vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Somos peregrinos aqui na terra. E uma liderança cristã tem que ter isso em mente, que você é peregrino nessa terra, e que você defende e você levanta a bandeira de Cristo. E essa bandeira deve ser colocada e você deve pregar a sua palavra. Pregando a tempo e fora de tempo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora um crente que não quer ter aflições,
é muito complicado. Um líder cristão que não tem aflições não está fazendo direito, não é isso? Não está vivendo de forma correta, porque a aflição vem, o problema vem, e você deve pensar sobre isso. Então você é, sim, um amigo de Deus, um cooperador com Deus, e a sua ambição tem que ser agradar a Deus. Não é agradar A, B ou C, não é agradar fulano, ciclano ou beltrano, mas é agradar ao nosso Senhor. E você tem a questão da escolha também. Um líder é escolhido mesmo antes do seu nascimento. Existe a noção de que, por que isso aqui está colocado? Porque quem escolhe é Deus e não você. Se você lidera, é porque Deus te escolheu. Pode passar. Já falamos sobre isso também. Pode passar. E isso também. Pode. Aí o próximo slide é de agora à tarde. Isso mesmo. Então, só recapitulando brevemente, uma liderança cristã hoje não é mais trabalhada no temor ou no medo, mas é necessário novos tipos de abordagem, né? A doutrina não muda, Usos e costumes mudam, mas a doutrina não muda. E a igreja do Senhor hoje, ela está carente de ensinamento da doutrina. A igreja do Senhor hoje está carente de ensinamento da palavra, de uma pregação e de um ensinamento expositivo, que mostra o sentido do texto, que trabalha exegeticamente o texto, que trabalha hermeneuticamente o texto. Ou seja, leia o texto. Existe um método da pregação expositiva: leitura do texto, compreensão do texto, aplicação do texto. O problema é que a gente lê o texto, pula a compreensão e já vai para a aplicação. E aí vai dar errado. Obrigado, pastor. E tem uns que leem o texto e deixam o texto. E não volta mais. Vai falar sobre todas as coisas, menos do texto. Vai falar da vida, vai falar de um monte de coisa, mas menos do texto. Você é um líder. O que o teu liderado quer também de você é que você exponha as Sagradas Escrituras. Ele foi até a igreja e ele quer ouvir das palavras de Deus. Ele quer ouvir a exposição das Sagradas Escrituras. Ele quer ler a palavra, ele quer compreender, mas não só compreender, mas ele quer pôr em prática aquilo ali. Porque senão não faz sentido nas nossas vidas, apenas ler e compreender. Nós, como cristãos, temos que ler a palavra, compreender e aplicar a palavra. Não ler e aplicar, não pula etapa, e também não faça leitura para falar outra coisa, mas leitura, compreensão e aplicação. E aí, quando você produz esse tipo de argumentação, esse tipo de pregação, né, na sua igreja, você está fazendo o quê? Você está alimentando a sua igreja. Como eu falei antes, não é hoje mais pelo medo. Você tem que alimentar a sua igreja. E como é que você alimenta? Pela palavra. Como é que você alimenta? Expondo as Sagradas Escrituras. Uma igreja sadia, ela não sofre com ventos, né? Com ventos aí que batem, com ventos de vãs doutrinas que possam aparecer. Uma igreja calcada na palavra, o vento vem, o problema vem, mas vem, bate e vai embora. Nós temos uma dificuldade hoje muito grande em ver isso daí. Porque às vezes você vê o quê? O vento dessas vãs doutrinas vem, entram na igreja, fazem a confusão e vão embora e deixam o problema para quem? Para o líder, que tem que resolver. O pastor tem que resolver o problema. A liderança tem que resolver o problema. Né? Aí o liderado fica ali. E aí, vai fazer o quê? Vai resolver como? Quer dizer, por quê? Porque nós temos que criar uma igreja sadia na sã doutrina, na palavra. Se você prega a palavra, se você expõe a palavra, você terá uma grande chance de não sofrer tanto, né? E aqui eu não vou falar que você não vai sofrer, porque nós não somos infalíveis. Você pode vir a sofrer, sim também, mas não sofrerá tanto, né, essas investidas do inimigo na igreja do Senhor. Veja o quanto é importante
e vejo o quanto é sacrificante também a vida de um líder. Você tem que estudar a palavra, você tem que atender as pessoas, você tem que estar próximo a essas pessoas. Não se tem evangelho fácil. O evangelho é a boa nova, mas não significa que é fácil. Ele é a boa nova de salvação para todos, mas não significa que é fácil, porque o reino do céu é conquistado com força. O reino do céu é conquistado com força, onde você vai e vai buscando e vai tentando até chegar aos céus. A perseverança do fiel, a caminhada perseverante, ela acontece, mas ela só vai acontecer baseada e estruturada nas Sagradas Escrituras. E aí, para nós falarmos um pouco do slide de agora à tarde, nós temos aqui o livro, né, do Russell Shedd, onde eu baseei essa minha explanação, o líder que Deus usa. E aí ele faz uma pergunta: que tipo de líder Deus usa? Para um líder guiar, precisa ter autoridade. Se o líder é escolhido desconsiderando-se os critérios de Deus e os valores bíblicos, o grupo e seus propósitos serão postos em perigo. O exemplo claro é onde? Foram as trágicas consequências da escolha de Israel para que Abimeleque reinasse sobre eles. Israel vai e escolhe Abimeleque. Por quê? Escolha errada, infundada. Escolha que não passou por um crivo. Escolha que não passou pelo crivo de Deus. Não passou apenas, não, precisamos de alguém para nos ajudar aqui. Então ele aparece, faz exigências, e aí o povo aceita, e aí o sofrimento acontece. Mas um líder, para guiar, ele tem que ter autoridade. E não é autoritarismo, é autoridade. Não confundamos as coisas. Autoritarismo é uma imposição, onde pelo medo, você acaba tendo por um tempo aquele liderado contigo. Mas até que ponto esse liderado vai ficar com você? Vai estar com você. Então, exercer a autoridade é fundamental. Se o líder é escolhido desconsiderando-se os critérios de Deus, os valores bíblicos, o grupo sofre e corre perigo. Um líder cristão, ele é escolhido por Deus e é escolhido dentro de critérios e valores bíblicos. Diferentemente de um líder que é escolhido numa empresa, numa loja, num comércio. Um líder de empresa e comércio, ele é escolhido por questões curriculares, né? Por questões de relacionamento, mas um líder de Deus, ele deve ser escolhido a partir dos valores da palavra. Acho que na segunda-feira passada o pastor Isaac reapresentou os diáconos, né, e os aspirantes a diáconos, e leu a passagem de como deve ser um bom presbítero, um bom líder da igreja. E aquilo ali é a verdade, né? Deve cuidar da sua família, não deve dar mau testemunho, deve ser então a pessoa idônea, entre outras características. Valores bíblicos. E a questão que nós temos que nos perguntar, irmãos, nós que estamos na liderança de congregações, na liderança de departamentos, ou de congregações, né, mais fortemente falando, nós vamos escolher líderes lá também, pessoas que vão nos auxiliar. Como é que você faz sua escolha? É apenas olhando para a pessoa, para o que ele faz ali, ou você faz a sua escolha tendo em mente o que Deus quer para aquela igreja? Tendo em mente o que Deus quer para aquele grupo de pessoas? Tem uma diferença, né? As pessoas às vezes podem estar lá muito dedicadas, mas será que essa pessoa pode assumir um cargo, pode assumir como auxiliar ali? Só Deus para lhe dar a direção. Portanto, a escolha da liderança passa por uma escolha do joelho no chão, da oração, e a partir da oração você escolhe de maneira correta, porque você estará fazendo aquilo que apraz ao coração de Deus. Pode passar? E aí, nós vamos caminhar aqui para aspectos da liderança cristã. Eu enunciei alguns aspectos e quero conversar com os irmãos sobre eles. Primeiro aspecto, um bom líder cristão tem disposição para servir. Não existe ministério cristão sem sacrifício. Você está disposto a servir?
Você está disposto a lavar os pés? Cristo serviu. Cristo lavou os pés dos discípulos. Cristo estava com eles. Ele era o mais importante, mas ele estava lá, servindo, o mais humilde também. Não existe ministério sem sacrifícios. Não existe ministério sem negação, sem você negar alguma coisa. Nós estamos prontos para negar as coisas? Nós estamos prontos para deixar de lado coisas que nós gostamos? Coisas que nós entendemos que são importantes para nossas vidas? Porque o ministério cristão tem a ver com isso. Tem a ver com negação. Tem a ver com você não se importar com coisas, mas você tem que se importar em glorificar a Deus e buscar as almas. Isso é um dos pontos do ministério cristão. Eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, mas e aí? E se Deus te pedir isso? Como é que você vai fazer? É difícil, não é difícil? É muito difícil, muito complicado. Agora eu estou aqui, de repente, vão me mandar não sei para onde, para fora do estado, para outro lugar, mas eu tenho uma vida estruturada, eu tenho uma vida aqui bem feita, eu tenho uma vida aqui com meus filhos aqui, meus parentes, como é que isso vai acontecer? Renúncia. O ministério cristão é feito de renúncia. É feito de negar-se a si mesmo, tomar a cruz, renunciar às questões e entender que o sacrifício é necessário. Por quê, irmãos? Porque você está no trabalho que é o trabalho mais importante que existe na terra, que é a salvação das almas. O trabalho mais importante que existe na terra, que é glorificar o nome do Senhor. Esse é o trabalho mais importante que tem, a busca da alma perdida, a glorificação do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então não existe ministério sem sacrifício. Ponto 2, não existe ministério nem liderança cristã que não ama as pessoas. Um líder cristão ama as pessoas. O ministério cristão não nos autoriza a desistir das pessoas. Isso eu acho fantástico. E é por isso que eu acredito, é por isso que eu sou pentecostal, por isso que eu sou assembleano, por isso que eu sou arminiano. Porque eu não estou autorizado em desistir das pessoas. Cristo não me autoriza a largar ninguém com um discurso de eu sou eleito e aquele não é eleito. Isso não tem nada a ver. O ministério cristão ama a todos e não me autoriza a deixar ninguém para trás. Eu faço a parte que me foi dada a fazer, pela graça de Cristo. E eu tenho que fazer essa parte. Eu já comentei algumas vezes, mas eu quero só brevemente comentar. Quando eu estava na universidade, eu trabalhava na universidade lá no Paraná, no departamento de extensão. Eu tinha uma colega, e eu nunca havia falado de Cristo para ela. Chegou um dia pela manhã, um domingo pela manhã, bate na porta do meu quarto, eu morava numa república, bate na porta do meu quarto o meu vizinho de quarto, e ele fala: Jackson, nome fictício aqui, a Maria morreu. Morreu. Irmãos, na hora, veio a mim a palavra do Senhor, veio assim uma voz falando comigo: este sangue será cobrado de você. Porque você teve tempo para falar para ela do Evangelho. Você teve tempo e não falou. E ela tinha morrido há pouco de um acidente de carro. O ministério cristão não nos autoriza a perder ninguém. Não nos autoriza a desistir das pessoas. Se as pessoas depois querem largar, querem sair, querem não ficar, aí é uma escolha dela. É um livre-arbítrio que ela tem. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso eleger quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo.
eu tenho que pregar a palavra. O Espírito Santo toca e faz a obra, mas eu tenho que pregar a palavra. Então, irmãos, entendam isso. Eu sei que os irmãos entendem e fazem. Eu sei que os irmãos não desistem das almas. Eu sei que os irmãos não desistem das pessoas, porque o verdadeiro ministério cristão não me autoriza a desistir de ninguém. O ponto 3 é que trabalha com o específico. O amor verdadeiro está sempre preocupado com o específico e não com o geral, com alguém específico e não com qualquer pessoa. O amor que você tem pelas almas, o amor que Deus lhe coloca em você, para você amar ao outro, ele é específico. Você prega para a igreja, você prega para a sua congregação, mas você como líder ama especificamente cada um dos irmãos. O amor que Deus lhe dá, que Deus lhe concede, que é o amor que vem dele, e nele, que vem dele, e nele é perfeito, é um amor que te constrange. É um amor que te leva a especificamente trabalhar com as pessoas. Às vezes nós não conseguimos, pelo tempo, pela escassez de tempo, pelos problemas pessoais, pelo dia a dia, isso é comum, mas eu sei que, e aqui eu estou falando para uma plateia de líderes cristãos, e eu sei que os senhores amam especificamente cada um da sua igreja. E ao amar especificamente, você cria uma relação, você vai e constrói uma igreja com significado, firmar na palavra, firmar na Sagrada Escritura e que caminha para os céus. O amor você tem pelo trabalho, mas você ama especificamente a cada um. O ponto 4, uma liderança cristã verdadeira, uma liderança cristã saudável, desafia o estado das coisas. A grande maioria dos casos de desistência na liderança é motivada pelas dificuldades. Está muito difícil, eles não querem nada. Mas aqui eu quero focar na primeira frase que nós colocamos aqui no slide, no ponto 4. Uma verdadeira liderança cristã desafia o estado das coisas. Não está dando? Vai dar. Se a tua liderança está pautada em Cristo, vai dar. Se Cristo está na frente, vai acontecer. Desafia o estado das coisas. Nós vivemos aqui numa igreja, irmãos, nós somos líderes dessa igreja aqui, nós temos uma mesa diretora, um pastor presidente, em que quantas vezes nós já não vimos, que talvez pessoas que estão aí no banco, e aí, como eu falei, a fala do pastor Guilherme foi sensacional pela manhã, que eu estou tirando muitas coisas, quando ele fala das críticas internas que existem na igreja, quantas vezes aparecem desafios que o pastor lança e tem aquele lá que está lá sentado, não vai conseguir. Começa a falar, não vai dar certo. Começa a falar, desiste. Mas eu estou aqui como prova disso, que dá certo. Porque essa igreja está pautada na palavra. Essa igreja, ela está pautada na direção de Cristo. Então, quantas vezes eu vejo aqui desafios lançados. Vamos fazer, por exemplo, a África, Ruanda. Nós estamos lá com casais missionários. Casais. Não é um só não. Nós temos lá um instituto de teologia. É fascinante isso daí. Um instituto de teologia lá. Nós temos um trabalho que é de anos lá. E que continua e continuará acontecendo. Desafios. Desafiar o estado das coisas. O país não deixa entrar. Desafiar o estado das coisas. Está difícil. Desafie o estado das coisas. Falei pela manhã que nós somos crentes e o crente trabalha na contracultura. Ele trabalha contrário ao que está acontecendo. O mundo jaz no maligno, o mundo tem seus problemas, mas nós temos a solução porque nós estamos na luz de Cristo. Desafie o estado das coisas. Não dá, dificuldade, problema.
né? Não tem solução. Tem solução sim. Se a sua vida está em Cristo, tem solução. Se Ele é seu guia, tem solução. Se você tem o chamado, tem solução. Claro que tem. Espera no Senhor, descansa nele, mas também espera lá. Não é esperar e ficar na rede, né? Não é esperar no Senhor e ficar na rede ali sossegado. Espera no Senhor, descansa nele, mas faz a obra. Ao fazer a obra, Ele vai abençoando, porque Ele já está na frente. Ele foi antes. Ele já está lá. Ele já abriu a porta. Desafie, portanto, o estado das coisas. Pode passar? Por favor. Não foi combinado, viu? Mas tem aqui, o ponto 5 fala sobre críticas. 5. Que trata críticas e comparações com maturidade. Não nos tornamos líderes para fazer críticas, nem comparações depreciativas. Eu sei que é difícil, né? Às vezes a crítica vem e você fica, poxa, né? Estou aqui trabalhando, fazendo a obra, mas, de novo, né? Esse cara criticando. De novo aquele grupinho criticando, né? Não querendo que a coisa aconteça. Mas temos que ser maduros. Maturidade para vivenciar isso daí. Porque entenda, irmão, daqui eu estou falando para líderes. A primeira coisa que essa pessoa que está criticando quer é que você dê uma escorregada. É que você faça algo que ele vai achar que é errado. Para ele chegar e em cima. Nós temos que ter a sabedoria que vem do alto. Para passar por isso. A sabedoria que vem de Deus. E a soberania de Deus em nossas vidas. E assim nós vamos sair desse laço que é colocado, dessas críticas, e atuar com maturidade. E aí quando você atua com maturidade, você desarma o indivíduo. Porque ele está esperando o quê? Ele está esperando que você seja igual a ele. Está esperando que você seja igual a ele, uma pessoa ciumenta, uma pessoa invejosa, uma pessoa que quer o mal. Mas aí quando você com maturidade responde a ele, não no nível pessoal, mas mostrando que você é um servo de Deus, ele fica todo desconcertado. Mas ele vai continuar criticando, porque é da natureza dele. E você vai vencendo, no nome de Jesus, porque você tem maturidade que vem do alto. Você tem a maturidade que vem de Deus. E não nos tornamos líderes para fazer críticas, nem comparações depreciativas. Existe um conceito, uma ideia, dizem que é de Sócrates, não sei se é, enfim, não cheguei a ler isso nos textos que Platão escreveu sobre Sócrates, mas que era o teste da fofoca, uma coisa assim. Né? Que a pessoa chega a falar uma coisa para você do outro, aí você fala, não, mas quem tem certeza sobre isso aí? Você viu o que aconteceu? É verdade isso daí? O que você vai ganhar com isso, falando disso para mim? Desse problema. Por que você está falando isso? Então, são questões, quando alguém vem com uma coisa ruim, quando há uma ideia, informações que são depreciativas, fala isso com a pessoa. Quem te falou? Essa pessoa que você está criticando, sabe que está criticando ela? Ela sabe? Essa pessoa que você está criticando, está fazendo fofoca aqui para mim. O que você está ganhando com isso? Você vai crescer com isso? Isso vai ajudar a igreja? Aí você vai fazendo o quê? Desarmando essa pessoa. Você vai mostrando para ela que aquela informação que ela trouxe, que ela ia trazer para você, que para ela era algo fascinante, na verdade é poeira. É besteira. Né? A fofoca não sobrevive a isso, porque ela é baseada
em engodo, é baseada numa interpretação que eu faço do que o outro fez ou falou, ou do que eu acho que o outro fez e falou. Olha só. Então, um bom líder, ele não deve estar relacionado a essas questões, levantar críticas, considerações depreciativas. Um bom líder lidera. Um líder cristão lidera através da palavra. Vivencia essa palavra cotidianamente. Ponto 6, líderes cristãos devem ser líderes de oração. E eu comecei com essa frase pela manhã, que também está no livro de Russell Shedd. Todas as técnicas modernas de planejamento, toda a informatização, todo o avanço tecnológico, todos os treinamentos, tudo isso somado não poderá beneficiar nosso ministério na igreja local, se não for tomado pela oração. Não importa se temos o último software aqui na igreja, não importa se temos a última estratégia de buscar pessoas ou de trazer pessoas para a igreja, não importa nada disso se não tivermos oração. A oração é a chave que abre, as portas, e a oração é a chave que abre para você pregar o evangelho, para você amar as almas, para você trazer essas almas, mediante a graça de Cristo, para a casa do Senhor. Não estratégias, nem métodos. As estratégias e métodos podem ser usadas e devem ser usadas sim, mas só depois de uma vida e do joelho no chão, em oração. Porque senão é estéril, é vazio, não significa nada. E o último ponto, de um líder que Deus usa, que vence as tentações. Isso aqui é complicado. Não existe outro lugar tão sensível às tentações quanto a liderança. Quem lidera sabe. É um lugar que você está constantemente sendo testado. Muitas pessoas na igreja, quando estão no culto, olham para cá e veem, nossa, eu queria estar ali. Eu queria estar aqui, ali no púlpito, falando no microfone, aparecendo. Mas é isso que elas querem, perceberam? É isso que elas querem. Elas querem estar no púlpito falando no microfone. Mas elas não querem a outra parte, que é o sacrifício. Elas não querem isso. O local do púlpito, na igreja do Senhor, é o local que sofre mais ataques do inimigo. Tem essa questão que a pessoa quer estar aqui, mas ela não entende que estar aqui significa sofrer ataques constantes. O pastor Isamar estava até brincando pela manhã, que são ataques diários, por estar aqui, porque as tentações são maiores. E por que são maiores, irmãos? Porque você está mexendo com aquilo que o inimigo não quer que você mexa. Você acha que o diabo fica contente com a gente aqui? Claro que não. Ele preferia que nós estivéssemos aonde? Quando você não era convertido. Ele preferia você lá, não aqui. O púlpito é o local que sofre mais ataques. É o local mais exposto da igreja. A pessoa está aqui exposta a falar a palavra, exposta para a multidão, para as pessoas que estão na nave do templo. E você sofre ataques constantes. Tentações constantes, tentações de variadas ordens, você sofre por estar aqui. Porque esse estar aqui é um local em que o inimigo não gosta. Porque você está aqui como mensageiro da palavra do Senhor. Você está aqui trazendo a boa nova do evangelho às pessoas. Você está trazendo a palavra que muda a vida das pessoas. Portanto, é o lugar que sofre mais ameaças e mais tentações. Tentações de várias ordens. Nós estamos aqui falando com adultos. Tentações financeiras, tentações sexuais, tentações das mais variadas ordens. Se sofre aqui. Aqui é uma plateia de adultos. Aqui nós passamos por isso sim. Mas, pela misericórdia de Cristo, nós vencemos. E é isso que
nós temos que pensar, irmãos, nós somos vencedores pela misericórdia de Cristo. Nós somos vencedores pela graça de Cristo. Nós vencemos as tentações não por mim, não por nós. Porque se for esperar de mim ou de nós, já era. Perdeu. Não vai vencer. Se for esperar de mim, não, já tinha caído há muito tempo. Né? Mas é pela graça, pela misericórdia, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. É Ele que nos sustenta. A própria fé não vem de nós. A própria fé é um dom de Deus. Para que nós não nos gloriemos e saibamos quem somos. E ao saber quem somos, nos prostramos e ao nos prostrarmos, nos fortalecemos na Sagrada Escritura. Nos fortalecemos na presença do Senhor e vencemos as tentações do mundo. Portanto, irmãos, que possamos entender isso. Possamos entender que podemos sim vencer as tentações se permanecermos firmes na palavra. Pode passar? E aí eu quero, para encerrar, vai lá na... Pode passar? Que eu vou mostrar onde você... Pode ir. Aqui é sobre gestão, a gente pode... Eu quero isso. Quero falar brevemente em Êxodo, capítulo 18, versículos 13 a 23. É um exemplo de liderança e gestão para a gente encerrar nossa participação essa tarde. Aqui. Já são quase 4 horas. (18, 13 a 23). Porque aqui nós temos um exemplo claro do tipo de liderança, que é um tipo de liderança que não é saudável, e um tipo de liderança que pode ser saudável. Uma liderança saudável é aquela que ama as pessoas, mas também delega, tem uma gestão de pessoas comprometida, e tem uma gestão que pensa o outro e que entende que a igreja não é sua, não é do líder, não é do pastor, mas é a igreja do Senhor. E entendendo que a igreja do Senhor, você delega funções, você dá responsabilidades para as pessoas, tendo em mente sempre o quê? A direção de Deus para as nossas vidas e na vida daquela pessoa. E o exemplo que eu quero dar sobre essa questão de uma liderança saudável é o que nós vamos ver em Êxodo 18, 13 a 23. E aconteceu que ao outro dia, deixa eu pegar aqui, vou ler aqui, para não ficar de costas. No dia seguinte, sentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Aqui é um exemplo do sogro de Moisés falando o seguinte: se você continuar centralizando essa carga em você, você vai desfalecer. Você vai morrer. Porque você não vai aguentar. O povo está aqui.
em pé, clamando. E você está fazendo o quê? Tudo vem para você, tudo é você que decide. Uma liderança cristã saudável, sadia, é uma liderança que entende a sua igreja e também entende os membros que estão ali e entende a partir da visão que o Espírito Santo dá a você, quem pode e quem não pode te ajudar. Quem pode estar contigo. E aí você traz essas pessoas para você, para delegar funções, para que elas aprendam com você, porque assim, irmãos, nós não somos eternos, nós vamos passar. Todos nós aqui vamos passar. E é importante que você entenda que você não é eterno e você tem que treinar, você tem que levar novas lideranças. Lembrando sempre, lideranças pautadas no Evangelho, pautadas nas Escrituras. Pode passar, por favor? Que eu vou falar brevemente ponto a ponto. Pode passar? E aí nós temos características do modelo centralizador. Vamos lá. Qual o problema de Moisés aqui? Solidão. Versículo 14. Por que te assentas sós? Por que te assentas só? Líder que centraliza está sozinho. Por quê? Porque ele acha que só ele sabe fazer as coisas. Porque ele acha que só ele sabe. E eu venho batendo nessa tecla aqui desde manhã. Nós só estamos aqui pela graça. Então, se eu estou aqui, não é porque eu sei. É porque Deus, pela sua infinita misericórdia, concede estar aqui. Então, um líder que centraliza, ele vai ficar sozinho para sempre. E vai acumular, 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 e vai chegar uma hora que vai estourar. 2. Indisponibilidade. Moisés estava indisponível ao povo, de manhã até a tarde. O povo estava lá em pé, esperando ele, né? E não falava com ninguém, estava indisponível. Por quê? Centraliza. Uma liderança saudável tem que pensar sobre isso. Ela tem que estar disponível, mas também tem que criar mecanismos para que o grupo com o qual ele trabalha, com o qual ele está trabalhando, também esteja disponível para ajudar as pessoas. O 3, ineficiência. Veja bem, ele está só e indisponível. Isso vai gerar o quê? Uma liderança ineficiente. O povo estava lá em pé esperando, né? E não vai acontecer nada, porque você não vai conseguir fazer nada se você estiver apenas com você mesmo, né? Eu estou na liderança da congregação do São Vicente, que é uma igreja pequena, mas eu tenho ali meu auxiliar. Eu tenho ali a irmã que trabalha na tesouraria. Eles me auxiliam, e eu preciso deles. E eu estou com eles. Então é uma coisa que nós temos que pensar, levar em consideração, né? Uma coisa que o pastor Isamar e o pastor Isaac comentaram no início desse ano, foi ao chegar às novas congregações, entenda a dinâmica daquela congregação. Observe como acontece lá. Quem são as pessoas? O que elas fazem? Não é isso? E ao pensar e ver isso, você vai ver que tem pessoas piedosas, pessoas que trabalham, que você não precisa tirar, mas que você vai fazer o quê? Agregar, trazer para si. Até porque elas conhecem aquela congregação muito mais que vocês. Conhecem muito mais. Então você vai trazer essas pessoas e o trabalho será beneficiado e você será eficiente na obra. E o 4, personalização da fé. Olha aí, este povo vem a mim para consultar a Deus. Ora, se você tem uma igreja que tem um corpo eclesiástico, você tem o pastor que é o presidente, o vice-presidente, você tem um corpo eclesiástico. Você pode consultar o corpo eclesiástico, né? Eu quero uma oração porque eu estou com uma dor, não sei o quê. Não, tem pastores que podem fazer isso, né? Eu preciso de uma oração, eu preciso de uma conversa. Tem pastores que podem fazer isso. Porque muitas vezes o pastor presidente, o pastor principal, ele está envolvido com coisas maiores e não pode atender tudo. E as pessoas ficam, não quer me atender, né? Não quer falar comigo. Não, não é isso. É porque o pastor delegou. E se está delegado, foi Deus que instituiu. Foi Deus que proveu isso daí. E aí as pessoas têm capacidade para atender você, para atender o seu
liderado, e você, na sua igreja, pode fazer isso também, né? Com um grupo de irmãos que te auxilia. Consequência de uma liderança solitária. Aí vem o sogro dele e fala o quê? Olha, Moisés, seguinte, você está só, indisponível, ineficiente e personaliza tudo em você. Primeiro, não é bom o que fazes. Está errado. Está tudo errado que você está fazendo. Começa a rever isso daí, né? Deus usa quem Ele quer e quando Ele quer. Então, não pense que é só você. Não pense que é você. Deus usa quem Ele quer. Então, não pense que você é o privilegiado, é aquele que personaliza a fé. Mas Ele trabalha com o seu povo para que a sua igreja seja beneficiada, né? E Deus usa nossas habilidades pessoais. Na sua igreja, com certeza, deve ter alguém que é bom para canto, que é bom para música, que é bom para oração, enfim. Deus usa habilidades, né? Não precisa centralizar as coisas, né? Uma coisa importante também, ponto B, está falando sobre habilidades. O C, humildade para receber críticas de fora. Deus conduz os humildes. No ponto 2, uma consequência de liderança solitária: fadiga, estresse, exaustão e envelhecimento precoce. Você está sozinho? Você vai ficar fadigado. Está sozinho? Vai ficar estressado. Não é isso? Está sozinho? Você vai ficar exausto e vai envelhecer mais rápido. Muito mais rápido. Você vai ficar mais velho, mais doente, incapaz, ineficiente. Por quê? Porque você quer carregar isso sozinho. Você quer carregar essa liderança sozinho, tá? E você vai assim esgotar a sua congregação. A sua congregação vai ficar frustrada, a sua congregação vai ficar chateada, não vai render mais, você terá um problema. Pode passar? E aqui eu quero terminar, tá bastante, mas é para encerrar a minha fala. Mudando para um sistema descentralizado. Por quê, irmãos? O que a gente entendeu aqui? Entendeu que um sistema centralizado cria solidão, ineficiência, incapacidade, você não vai para frente, a sua congregação sofre. Mas um sistema descentralizado, o que acontece? Busca de orientação. O que aconteceu? O sogro dele foi lá, olha, seguinte, Moisés, ouve agora a minha voz e eu te aconselharei e Deus será contigo. Um líder que entende que não pode levar tudo sozinho, está aberto a conselhos, está aberto a ouvir as pessoas. E você tem que estar aberto a ouvir as pessoas, né? Principalmente os mais novos, porque os mais velhos têm a experiência, os mais velhos têm o caminho. Ah, mas eu sou mais inteligente. Não, você não é mais inteligente. Você tem um tipo de inteligência, mas ele tem um outro tipo que você não tem. Portanto, você deve ouvir as pessoas. Ouvir os conselhos, né? Conselhos, né, de sabedoria são muito importantes para uma boa liderança. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. Provérbios 24, 6. Né? Ponto 2, para uma liderança descentralizada. Fazer indiretamente interceder. Ser tu pelo povo diante de Deus. O líder que faz tudo está dizendo que ninguém pode fazer o que ele faz. Isso não é verdade. O que Moisés vai fazer aqui a partir do que o sogro dele fala? Olha, pega aí para 1000, para 100, para 50 e para 10. Divide esse negócio aí, né? Chama aí líderes, coloca, e você vai ficar a cabo de resolver questões maiores. Questões menores, fica a cabo deles. Você vai ter o que com isso? Mais tempo, menos estresse, menos problemas. Você vai ter mais tempo para adorar a Deus, para buscar a Deus. Você vai ter mais tempo para oração, para pregar o Evangelho. Você vai ter mais tempo e o seu tempo será conduzido de forma saudável, né, na obra do Senhor. Aí você vai ter pessoas trabalhando contigo, tarefas sendo delegadas, tarefas sendo cumpridas e a igreja do Senhor caminhando na verdade da palavra. Amém, igreja? Que possamos entender essa palavra e entender que para viver uma liderança saudável,
é necessário que você perceba e viva, mediante as Sagradas Escrituras, mediante a palavra de Deus, pela fé que lhe foi dada, pela graça e misericórdia que te alcançou, e que você seja um líder, né, capaz, um líder saudável, um líder que entende o chamado, um líder que percebe e vê a longo alcance, um líder que cria estratégias baseadas na vontade de Deus para a sua vida. E ao criar estratégias baseadas na vontade de Deus, você será um vencedor, porque você não será um centralizador, mas você saberá lidar com a sua congregação, levando a cabo aquilo que é mais importante, que é a glorificação de Deus e as almas para Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar a amada igreja do Senhor.